Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, nós vamos ler aqui em 2 Reis, segundo livro de. Desculpa, 2 Reis, não, 2 Samuel. Segundo livro de Samuel. O verso 3 diz assim: 16, segundo Samuel 16, 13. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o rei de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto te tem, Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. E apedrejaram com pedras a Davi e a todos os seus servos do rei de Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes e o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar teu reinado já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Absai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa eu amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Absai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas estranhas, procura a minha morte, quanto mais este filho de Lemini. Deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará também a sua maldição desse dia? Prosseguiu, pois, o seu caminho, Davi e seus homens, e também ensinei ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, atirando pedras contra eles, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com eles descansados refrescaram-se ali. Amém, irmãos? Vamos sentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quero ser bem fiel ao que Deus colocou no meu coração. Quando a nossa irmã Elisa nos convidou para vir ministrar aqui, eu até falei para ela: não tem como dizer não para ela não dá para dizer não. Falei: estarei lá em nome do Senhor Jesus. E aí, ontem eu recebi um contato para fazer uma entrevista de emprego, que era para fazer ontem às 2 horas, e a pessoa atrasou, não sei o que aconteceu, enfim. E aí eu falei para o meu esposo: só falta marcar amanhã. Aí amanhã eu vou priorizar o rei. Aí o marido falou: não, eu falei: vou priorizar o rei. E aí foi dito e feito. Ela falou: às 2 horas. Eu falei: olha, 2 horas eu não posso. Ela falou: tá bom, eu vou ver outro horário. Aí nós vamos para 5 horas. Foi 5 horas, tudo bem. Dá para correr ainda e fazer lá. Porque eu falei: eu dei minha palavra e eu priorizo a vida, eu continuo priorizando o rei. O marido falou: você sabe que ele está? Eu falei: tá, sim. Eu ainda continuo priorizando o rei. Porque é o rei, irmão. Isso é para ele. Eu tinha dado minha palavra para Jesus. Querem me embaraçar. Mas não vou me embaraçar. Porque eu tinha dado minha palavra. Eu quero ser muito fiel aqui, como eu disse, porque Deus colocou no meu coração. Irmãos, quem era Davi? Todos conhecem a história de Davi, o grande rei. Um rei que até hoje faz história, né? Mesmo depois da morte, a história dele continua. Davi, para os judeus,
aceito pelos judeus pela história que ele deixou. Davi, ele tinha algo muito importante que o próprio Deus disse de Davi. Deus disse: Davi, filho de Jessé, é segundo o meu coração. Eu fico pensando o que faz um homem ser segundo o coração de Deus. O que faz um homem ser amado por Deus sem reserva? O que faz um homem ter um compromisso com Deus e Deus disser: Davi é segundo o meu coração? Está aí a resposta. Homem com compromisso com Deus, homem com compromisso com a palavra. Eu fico pensando assim comigo, muitas vezes eu falo: Deus, eu acredito que hoje está difícil o Senhor dizer algo sobre nós, porque nós erramos e muitas vezes não reconhecemos o nosso erro. Mas Davi, ele era segundo o coração de Deus, porque ele conseguia reconhecer os seus erros, ele conseguia reconhecer as suas falhas, ele conseguia se dobrar diante do altar de Deus. Certa feita, Deus um dia disse também para um homem, e disse assim: eu vou tomar uma decisão, eu vou destruir Sodoma, eu vou destruir Gomorra, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas ele disse assim: porém antes, eu vou compartilhar essa decisão com meu amigo Abraão. O que faz um homem ser amigo de Deus? O que faz Deus, antes de tomar uma decisão, compartilhar conosco, beleza? Que Ele vai tomar, eu quero compartilhar. Deus, Ele toma a decisão na hora que Ele quer, porque Ele é soberano. Mas Ele achou graça em dizer: antes de tomar essa decisão, eu vou falar com meu amigo Abraão. Você consegue se enxergar nesse patamar? Eu gostaria, mas eu ainda não consigo me enxergar nesse patamar. Ontem Deus usou um profeta para mim e falou que antes dele tomar decisões, por vezes ele fala comigo. Eu falo: Jesus, olha aí, estou chegando perto de Abraão. Jesus, não sou digna disso. Porque, irmãos, somos falhos, somos imperfeitos. E aí vem Deus como soberano, então ele disse: olha, antes de tomar essa decisão, eu vou compartilhar com o meu amigo Abraão. Eu vou dizer para o meu amigo que eu vou destruir. Aí o amigo Abraão fala assim: mas se tiver 50, tu ainda vai destruir? Se tiver 50, não, Abraão. Se tiver 40, e se tiver, chegou no 10, e se tiver 10, Abraão estava contando o aparelho dela dele, né? Irmãos, e Deus, Ele não destruiu enquanto Ele não tirou aqueles que Abraão intercedeu. Como Deus, Ele tem prazer nas nossas intercessões, quando nós nos colocamos para interceder àquele que nós amamos. Certa feita Deus falou para Moisés: Moisés, vai. Aí Moisés falou assim: peraí, o Senhor vai conosco? Aí Deus falou assim: eu vou mandar meus anjos. Ele falou: eu só vou se tu fores conosco. Nós só vamos se tu fores conosco. E Deus falou: eu vou. O que faz Deus ouvir um pedido de um servo? O que faz Deus ouvir um pedido de um servo? O que faz Deus falar isso é segundo o meu coração? O que faz Deus falar antes de tomar essa decisão? Eu vou compartilhar com meu amigo. O que faz Deus ouvir alguém dizer: Senhor, eu só vou se tu for, tu vai? É o nosso compromisso, é o nosso comprometimento com a palavra, é o nosso amor, é a nossa vida no altar de Deus, é a nossa renúncia, é nós abrirmos mãos dos prazeres dessa terra, desse mundo e servir a Jesus. Eu vejo aqui uma palavra que eu li para vocês sobre um homem que era da descendência de Saul, Simei. Quem era Simei? Simei era um homem, um oficial, trabalhava junto a Davi, era da descendência de Saul. Aparentemente parecia respeitar Davi, aparentemente parecia aceitar
tirasse Davi do trono, achando Absalão que ia sentar no trono, e Deus permitiu essa manobra. Simei começou a mostrar quem ele era. Você consegue entender que quando você está em posição de exaltação, de mérito, quando as pessoas colocam o tapete vermelho para o pessoal passar, todos se dobram, se curvam e falam: oh, quero estar com ele, quero andar com ele, porque ele fala com o grande lá, ele fala com fulano, ele tem uma posição, ele é rei. Mas você quer conhecer alguém? É quando você começa a passar pelo deserto. Você vai conhecer seus amigos quando a prova conversar sobre você. Aí vai começar a revelar quem é seu amigo, quem está do teu lado e quem só estava com você muitas vezes por uma questão totalmente de não querer sair da zona de conforto, uma questão de eu estou com ele porque é cômodo para mim, eu estou com ela porque a posição dela me beneficia. Era exatamente isso que aconteceu. Quando Absalão, seu filho, estava para matá-lo, ele começou a fugir de Absalão. Davi, ele sabia que a espada dele entrar na casa dele e os filhos dele se levantariam contra ele por conta do seu erro, do seu pecado, por conta da sua falha. O que fez Davi, Deus pesar a mão sobre Davi, não foi simplesmente o pecado de adultério. Foi ele derramar sangue de um inocente. Foi ele mandar matar uma pessoa que cuidava dele. Ele foi justo. E eu quero dizer uma coisa: apesar de Davi ter recebido o coração de Deus, Deus não compactua com ele de ninguém. Deus não compactua com ele de ninguém. A sua justiça, ele é justo. Ele não tem culpado por inocente. Na situação mais difícil da sua vida, você conhece quem é ela vai mostrar para você quem é
o apoio dela. É aí que ela vai mostrar quem ela é para você. Se você não tem mais o churrasquinho para ela, se você não tem mais a festa para convidar ela, se você não tem mais nada para oferecer para ela, aí ela vai mostrar para você se ela verdadeiramente é seu amigo ou sua amiga, ou se realmente ela só estava por interesse. Quem era Simei quando Davi estava no trono? Quem era Simei? Simei era aquela pessoa passiva, era aquela pessoa que tinha um monte de coisa dentro dela, rancor, ódio, mágoas, tristeza, mas estava embutido dentro de Simei. Ele guardou tudo ali dentro, tudo. E ele disse: no momento certo, se eu tiver oportunidade, eu vou falar um monte para ele, eu vou colocar para fora tudo que está aqui dentro. E a gente, na verdade, eu aprendi que nós damos o que nós temos, não é isso? Ninguém dá o que não tem. O que Simei tinha era isso. Estava Davi passando. Imagina você, Davi, no estado vulnerável. Eu estou dizendo de um homem que estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. É o seu sangue. É aquele que ele criou, aquele que ele planejou para colocar, quem sabe, no seu trono, quem sabe no seu lugar, mas no tempo certo. É aquele que Deus falou: Absalão, eu vou desenvolver você para ser o melhor moço do mundo, o melhor homem do mundo, com caráter, homem de Deus. É aquele que Davi investiu. Foi esse que resolveu tomar o trono de Davi. E está ali, Davi, no estado vulnerável, em uma situação difícil. Quando você está passando por luta, você só quer abraço, você só quer apoio, você só quer que a pessoa fale para você que Jesus está com você, com ela. Você só quer que a pessoa fale com você, para você, que Jesus está com você. Mas não, a pessoa aproveita a vulnerabilidade da outra, a tristeza da outra, a dor da outra, a situação da outra. E ao invés dela abraçar, ela acolher, ela fala por trás, ela levanta calúnia, ela levanta contento a sua pessoa, ela quer destruir as pessoas. E aonde está isso? Não é longe, às vezes é aqui. Verdade. Às vezes é aqui. É aquele que se diz seu irmão. Certa feita, o moço perguntou assim: ei, Caim, aonde está Abel? Caim, aonde está Abel? Deus não queria que Caim falasse onde ele estava. Deus não queria que ele dissesse. Deus queria confissão. Deus não quer informação, ele quer confissão. Era só para ele confessar, Melissa. Ele disse: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Ele quis dizer: por acaso eu sou cuidador, eu sou o quê? Eu não sou nada, eu não vou ficar sabendo, eu quero saber onde está o meu irmão. Muita gente está vivendo esse momento. Você fala, você vai lá, orou, cada um com os seus problemas, cada um com a sua situação. Eu cuido da minha, eu cuido da sua. E era no estágio vulnerável de Davi, na situação mais difícil de Davi, onde ele estava correndo, triste, abatido, se escondendo, foi destituído do trono dele, não teve condições de levar nada das suas posses, só pegou aqueles que estavam do lado dele, os seus oficiais, e correu e foi se esconder. E aí de repente aparece um homem do nada e começa a xingar Davi. Imagina que ele xingou Davi de filho de Belial. Sabe o que era Belial? Perverso, maldoso. Quando você precisa de uma palavra amiga, o seu irmão, ao invés de ele trazer uma palavra amiga, ele lança uma palavra de maldição sobre você. Verdade. Isso é muito difícil. Pensa na situação de Davi, pensa nas condições que Davi passou, o como foi difícil para ele, como foi terrível. Mas a verdade é que as batalhas mais difíceis, mais externas, são travadas muitas vezes na casa do nosso Deus. São batalhas que Satanás trava muitas vezes jogando na nossa mente, querendo dizer que realmente talvez ele tenha razão, talvez aquela pessoa tenha razão,
e lança palavras de derrota, e a pessoa acaba absorvendo aquelas palavras e dizendo: talvez o diabo tenha razão, talvez Davi passou por essa situação, porque Davi chegou à conclusão de que talvez Simei tivesse razão. Talvez o que Simei estava falando foi Deus que mandou Simei falar, porque Davi estava tão vulnerável, tão entristecido, tão chateado com a situação, que para ele foi mais cômodo acreditar naquelas palavras. E aí Davi começou a falar para o oficial: deixa ele, não mate ele, não, se o meu filho, que é o meu filho, quer me matar, ele, se eu não esperava para o meu filho isso, que dirá dos de fora. Olha a situação de Davi como foi difícil, olha a situação de Davi como foi vulnerável. Essa vulnerabilidade fez Davi enfraquecer. Mas a verdade, quando você muitas vezes leva a palavra de confronto, palavra de muitas vezes dizendo que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, o que você precisa fazer é silenciar a sua alma. Silencia a sua alma. Peça para Deus guardar o teu coração. Sabe qual foi o conselho de Davi para Salomão? Quando Davi estava para morrer, para ir embora, ele chamou Salomão, ele deu 4 conselhos. Um dos conselhos que Davi deu para Salomão foi: Salomão, presta atenção, Salomão, guarda o teu coração. Em outras palavras, guarda as tuas emoções, para você não pecar contra Deus. Sabe, quando alguém te entristece, é necessário você guardar o teu coração. Quando alguém fala coisas que você não merecia ter ouvido, peça para Deus guardar o teu coração. Quando alguém chega a duvidar do que Deus tem na tua vida, peça para Deus guardar o teu coração. Quando alguém diz que você não vai alcançar, peça para Deus guardar o teu coração. Faça conforme fez Davi aconselhando seu filho Salomão. Guarda as tuas emoções, guarda o teu coração, porque a boca fala que o coração está cheio. Um coração cheio de mágoa, um coração cheio de condição ruim faz com que a boca coloque para fora, a pessoa fique amarga, a pessoa fica reclamando de tudo e de todos, nada está bom para ela, nada vai para frente. Sabe por quê? Porque não guardou o coração. Esses dias eu passei uma luta muito grande mesmo, uma calúnia. Irmãos, a calúnia, ela dói os ossos, ela mexe assim dentro do seu sentimento. Eu nunca tinha passado uma calúnia tão forte igual eu passei, e que mexeu comigo de uma forma que eu não conseguia levantar da cama, que o dia todo eu falei: Jesus, o que é isso? Como assim? Jesus, como? Baseado no que essa pessoa está dizendo isso? Onde ela viu isso, Jesus? E eu comecei a falar com Jesus, e aí o Senhor Jesus falou: Maristela, eu vou guardar o teu coração. Aí eu falei: então guarda, Jesus, guarda. Uma consagração que eu dirijo uma vez por mês da nossa regional, e nessa consagração convido todos vocês para estar dia 16 de maio. 16 de maio, ali na cidade de Carvalho, vai ter essa consagração. Deus tem feito coisas assim que você não tem ideia. E aquele dia essa pessoa chegou, e na hora que eu olhei para a pessoa, me veio raiva, tristeza, ódio, e veio tudo de ruim na mente. Eu falei: meu Deus, eu não acredito que sim. E aí o Senhor falou: Maristela, eu falei: Jesus, guarda meu coração. Eu comecei a olhar para Jesus: me perdoa, guarda meu coração. Eu não posso pegar para ti. Guarda o meu coração, Jesus, me ajuda. Guarda meu coração. Acredite, quando eu abri o olho, eu olhei para ele, eu estava com aquele sentimento. Eu estava com um sentimento de dó, de pena. Sabe quando Deus fala assim: me observa, você é mais que isso. Você é mais que isso. Eu te coloquei para ser mais que isso. Você não pode se permitir. Você não pode permitir que o teu coração crie esse sentimento ruim, porque isso vai te destruir.
Davi conseguiu entender isso, por isso que ele orientou Salomão a dizer: guarda, Davi, guarda, Salomão, guarda o teu coração. E aqui Davi fez isso. Ele guardou o coração dele. Ele disse: não, deixa ele apedrejar. Ele foi apedrejado. Ele foi caluniado como perverso, como uma pessoa má. Jogaram terra em Davi. Eu estou dizendo de um ungido de Deus. Eu estou dizendo de um homem que Deus separou para um projeto muito difícil, muito doloroso. Eu estou falando de um homem que Deus escolheu, que não foi o homem que escolheu. Saul foi escolhido muitas vezes pelo homem, porque o homem quis o rei. Davi foi escolhido por Deus. Deus falou para Samuel, porque você está com dó de Saul, se eu já tenho rejeitado, eu escolhi um homem, filho de Jessé, segundo o meu coração. Você consegue se enxergar segundo o coração de Deus? O segundo coração de Deus é aquele que não tem nada, é aquele que não guarda rancor, é aquele que não tem ódio, é aquele que não fala mal do seu irmão, é aquele que não calunia o seu irmão. Esse é segundo o coração de Deus. Davi teve várias oportunidades, irmã Elisa, de matar Saul. Ele teve na mão dele Saul. Ele teve oportunidade. Alguém disse: Davi, é agora. Deus deu Saul na tua mão. Mata ele agora, é agora, Davi. Davi olhou, controlado pelas suas emoções. Uma pessoa que entende que não é o ataque que está em jogo, é como você controla as suas emoções diante do ataque. É como está seu coração diante do ataque. E Davi olhou e falou: não vou tocar, porque há uma unção sobre ele. Ele não matou Saul. Ele deixou um recadinho ali, dizendo: chega aqui, Saul. Eu poderia ter te matado, mas para provar que eu não sou seu inimigo, que eu não quero seu mal, eu não fiz nada contra você. Uma pessoa bem resolvida, uma pessoa bem controlada, uma pessoa que tem a vida no altar de Deus, uma pessoa que tem uma vida na direção de Deus, ela não age segundo as suas mãos. Eu disse assim: Senhor, eu vou falar, Senhor, eu vou fazer assim, eu vou mover ação. É calúnia e defamação, Senhor, eu respaldo na lei, eu vou mover uma ação. Eu sei que você não vai nada mais terra. Você guarda o teu coração e cala a tua boca. Baixa a tua bola, porque quem vai fazer sou eu. E eu falei: meu Deus, mas ele é certo, Senhor. O que para ti é certo? É melhor muitas vezes você se calar ou querer provar que tem razão. É se calar e deixar que a mão dele levante. Aleluia, glória a Deus. As carências emocionais, ela faz nós negociarmos o destino profético de Deus na nossa vida. Para cada um aqui, Deus ele designou para um projeto, para uma obra nessa terra. E a nossa carência emocional, aquilo: ai, mas falou mal de mim, ai, mas eu vou tomar providência, ai, mas essa carência emocional, ela faz você negociar o seu destino profético. Sabe o que quer dizer com isso? Ela faz você negociar o que Deus tem na sua vida. Mas se você for muito bem resolvido, se você olhar para o céu e enxergar só Jesus na situação e dizer: Senhor, é para ti que eu vou olhar. Você sabe por que Pedro afundou? Primeiro Pedro olha e fala para Jesus: deixa eu ir contigo sobre as águas. Pedro não foi convidado, Pedro se convidou. Tem coisa que é melhor deixar Jesus convidar, porque ele sabe se você vai ou não afundar. Ele conhece a sua estrutura. Pedro se convidou: deixa eu ter contigo, Senhor, sobre as águas. Jesus falou: vem, Pedro. E enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava indo muito bem. Mas quando ele resolveu olhar tirar o olhar de Jesus, quem sabe passou na mente de
Não dá para vender. Quem sabe Pedro disse, olha, os meus amigos que estão atrás de mim devem estar falando, ó o poderoso Pedrão, ó o Pedro. Aí quando Jesus falou, Pedro, tu vai afundar um pouquinho, só para eu te dizer que se você parar de olhar para mim, você não consegue seguir a reta direta. Olhar para Jesus é o melhor caminho. Tem muita gente desistindo, parando no meio da estrada, porque não está olhando para Jesus. Porque olha para o homem. Quem olha para o homem pode afundar, mas quem olha para Jesus, esse vai até o final. Davi não respondeu. Davi não se colocou na frente de Saul. Nem toda crítica precisa de resposta. Guarda bem isso. Nem toda crítica precisa de resposta. Nem toda ofensa merece ser confrontada. Deus falou isso comigo, olha que coisa. Eu falei, eu vou falar. Eu pensei, mas ela, nem toda ofensa merece ser confrontada. Deixa comigo. Minha mãe melhor. Tá bom, Jesus, vou deixar contigo. E nem toda opinião merece ser ouvida. Foi exatamente dessa forma que Davi fez. Davi não se preocupou com a crítica, ele não deu resposta nem eu assinei. Ele não se preocupou com a ofensa, ele não confrontou Simei. E a opinião de Simei para Davi nada significou. Você acha que eu sou isso, Simei? Davi não parou de ficar discutindo. Eu não sou Belial. Eu não sou Belial. Eu não sou isso que você está dizendo. Olha, Simei, eu vou te contar uma história. Eu vi Saul na minha frente, eu podia ter matado. Simei, você estava falando coisa que não tem nada a ver, Saul. Eu não tenho, Simei, eu não matei Saul. Como é que você está falando aqui? Porque o que Simei falava? Que Davi foi, que preparou, que planejou a morte de Saul, o sangue da casa de Saul. Davi ia pagar por esse sangue. E Davi poderia ter se justificado, mas nem toda crítica precisa de resposta, nem toda ofensa precisa que você dê sua satisfação. Só fale com o Senhor. Fala, Senhor, tu conheces a minha história, tu sabe da minha vida, tu conheces a minha integridade diante de ti. Se você tem uma vida na vontade de Deus, se você tem uma vida voltada a Deus, não se preocupe do que pensa e do que fala. Só adore, só glorifique, só exalte a Ele. E os frutos começarão a surgir no seu caminho. Os frutos virão. E quem está te criticando vai ver o fruto acontecer. E vai dizer, ele não está acreditando nisso. Alabacalabachúria. Ao propósito das ofensas.
da missionariedade, eu já conheço, já sei da índole, do caráter, do quanto é boa de coração. Mas tem outras que você não teve oportunidade. Ainda Deus permite algumas lutas, Deus permite algumas situações, Deus permite alguns desertos para mostrar para você que ainda tem gente boa no seu caminho. Vai aparecer os ruins? Vai aparecer aquele que vai te abandonar, te deixar? Vai aparecer aquele que vai dizer: não quero saber dela porque agora ela está onde eu gostaria que ela estava antes. Vai, mas também vai aparecer aqueles que estavam quase, sabe? Quietinhos, e de repente vem daquele jeito suave. Olha, está do teu lado. Oh, irmãos, isso não tem preço. Davi não teve, infelizmente, a mesma sorte que Simei. Davi, infelizmente, ele foi confrontado. Mas uma coisa é certa: Davi conheceu quem era Simei. A adversidade, o deserto nos faz conhecer quem está do nosso lado. E às vezes é tão duro, porque às vezes você põe a confiança naquela pessoa, você acredita nela, e você fala: essa daí vou levar para a vida. E aí quando acontece alguma coisa com você, aí a primeira, aí você fala: misericórdia, onde tu estava, Judas? É surdos. Porque você fala: meu Deus, como assim? Eu tinha uma pessoa que ela falava para mim: eu acho, pastora, eu acho assim, muito desrespeitoso a pessoa falando de tal, não chamar a senhora de pastora. Eu nunca te chamei pelo nome. A senhora é minha pastora. Eu sempre falo para ela assim: o respeito não sai, o respeito vai além disso. E ela: não, pastora. E aí ela fazia cantinha, ela pegava um pedaço, guardava o meu pedaço. Aí o dia que eu resolvi colocar algumas coisas no lugar, ela chamava ela para conversar, para dizer: você precisa aprender a guardar a tua língua, meu amor. E olha que eu procuro falar de um jeito bem suave, viu? Eu falei: olha, você precisa parar de falar dos outros, abençoada. Senão não acontece. Você precisa melhorar esse comportamento. Começou a se revelar. Porque está me afrontando, estou cansada de ser caluniada. Eu falei: meu Deus, mas como assim? As pessoas não querem crescer. As pessoas não querem melhorar. Elas querem viver debaixo de maldição. Porque a Bíblia fala que 6 coisas Deus entristece. A 7ª ele abomina. Um irmão que fala do outro, um irmão que defama o outro. Essa ele abomina. Você está entendendo o que ele está dizendo? Eu não me agrado. Então, de novo, guarda no teu coração para você não esquecer. Não é sobre o ataque, é o controle que você tem sobre ele. Como é que você está controlando? Não é o que te acontece, é como você reage com o que te acontece. Pergunta para Jó que ele vai te ensinar. Jó mostrou que o que aconteceu com ele não fez ele deixar de acreditar em nenhum momento de que Deus era Deus. Jó ele disse: eu no vim do ventre e para lá voltarei. Ele me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que saia da sua boca palavra que engrandeça, palavra que traga virtude de Jesus para a tua vida. E saia da tua boca reconhecimento da sua grandeza, pois Ele é, Ele pode e Ele faz. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. A nossa querida Melissa pediu para ficarmos de pé, nós vamos orar agora. Glória a Jesus. Deus, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada por cada irmão e cada irmã que aqui está. E nós possamos sair daqui convictos que o Senhor está conosco, seja na luta, seja na bonância, seja onde for. Todos podem nos abandonar, mas o Senhor não nos abandona. O Senhor cuida de nós, zela de nós, cuida da tua igreja, guarda a tua igreja. Senhor, nos ensina a guardar o nosso coração para não pecar contra ti, porque é do coração que saem as emoções, é do coração que sai aquilo que a boca fala. Então, Senhor, nos dê sabedoria para falarmos somente aquilo que o Senhor determinar que falamos. Guarda a tua igreja, proteja a tua igreja,
Glória a Jesus, é verdade. A obra que Deus conhece e é muito bom. Agora, Senhor, obrigado por tudo. Obrigado, pastora. Amém. Obrigado, minhas amigas, minhas irmãs em Cristo, que eu amo tanto. Obrigado a todos vocês. Glória a Deus. Amém? Pode vir vocês, em nome de Jesus. Tem café. Passa aí para lá tomar um cafezinho. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. É maravilhoso, meus irmãos, a gente ter uma palavra dessa. Nós possamos lutar para os nossos corações. Porque eu já passei também por isso. A gente está junto com uma pessoa com tanto amor e carinho. Ele chegou a falar para mim que eu estava cuspindo no prato que eu comi. O contrário. Quando falou para mim o contrário, eu ajudei, desde que eu levantei cara a cara, que ele me falou. Simplesmente eu não tive nem como responder, ele me pegou de surpresa. Foi Deus, né? Graças a Deus, meus irmãos. É maravilhoso. Vamos consagrar o valor, vamos levantar nossas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a nossa